Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no último subitem, Estamos no último subitem do capítulo 25, Buscai e achareis. Ontem vimos os itens 9 e 10, que são versículos do Novo Testamento que Kardec traz para, vamos dizer assim, referenciar esse subtítulo, não vos inquieteis pela posse do ouro. Então, aqui Jesus está falando aos discípulos que iam sair a pregar. Vimos o que tem a ver especificamente com a época e com as orientações que Jesus estava dando para a pregação que os apóstolos fariam. E também ele está aqui dizendo sobre se eles não fossem bem recebidos, que eles fossem embora e não levassem nada de ruim no coração, porque a responsabilidade ficaria para aqueles que decidiram não recebê-los ou não ouvi-los. E nós também, então, ontem separamos as questões da época e trouxemos o que pudemos também para o nosso dia a dia. Vamos ver, então, os comentários de Kardec hoje, que compõem o item 11. Estas palavras, diz Kardec, que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinham nada de estranhas nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Outro dia estávamos assistindo a um casal muçulmano que mora nos Estados Unidos, ele inclusive é americano, e se converteu ao islamismo, e eles estavam comentando que se alguém bate na porta deles e pede para pousar lá, e eles sequer conhecem essa pessoa, eles, pelas tradições, são obrigados a dar guarida, né? A acolher essa pessoa dentro dessas tradições antigas. E olhem que interessante, só depois de 7 dias, ainda bem que os ocidentais não sabem disso, né? Só depois de 7 dias da pessoa desconhecida ficar 7 dias na casa, é que eles podem perguntar sobre por que ele está ali, quanto tempo ele vai ficar, se ele vai se demorar, só depois de 7 dias. Então, essa tradição está ainda muito marcada pelo que eles disseram dentro da cultura do islamismo. Vejamos então, Kardec continua, porque ele está falando aqui, não é? Não tinham nada de estranhas a essa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Faz sentido, não é? Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ele que nos falou em prudência, não é? Jesus falou para sermos prudentes como a serpente, mansos como a pomba. Se é para sermos prudentes, não poderíamos sair hoje, no século XXI, não é? Sem provisões. Então, isto é, também, imagino, Kardec já trouxe isso no século XIX, já não fazia sentido lá também. E Kardec continua dizendo:
Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Sentido próprio, ou seja, da questão mesmo de trânsito, não é? De ser acolhido materialmente. Diz Kardec que essas palavras também têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava, assim, aos seus discípulos a se confiarem à providência. E isso nós podemos trazer nos dias de hoje. Também nós estamos confiados à providência e é muito importante, já dissemos isso aqui, que não esqueçamos disso. Né? Nós estamos confiados à providência. A providência nos acompanha. Nos acompanha, não somos bebês, não é? Então, nos acompanha como, vamos dizer assim, pessoas com autonomia, com condições de recebermos recursos. Receber recursos é receber a vara para pescar, e não é receber o peixe. Às vezes nós queríamos, né, que a providência mandasse o peixe para nós, mas não, ela manda mesmo a vara. E nós, se não sabemos usar, o que fazemos? Vamos procurar ajuda, vamos tentar descobrir, vamos investigar e descobrir como lá se usa aquela vara para pescar para conseguirmos os peixes. Claro, trazendo isso para nosso dia a dia, não é? Kardec continua dizendo que era importante os discípulos se confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Ou seja, eles chegam numa casa, não tem nada. Ninguém vai ficar cobiçando o que eles têm, porque eles não têm nada. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Estão chegando aqui cheios de haveres e ouros e tal. Então vamos recebê-los, são pessoas importantes. Então, não é por caridade que eles estariam sendo recebidos. Não tendo nada, isso vai motivar naqueles que os recebiam a caridade autêntica. Estamos lembrando aqui do caso daquele espírito das irmãs Fox, que foi um caso do passado nos Estados Unidos, um caso real, de uma família que morava numa casa e que as meninas, as 3 jovens, elas foram médiuns de efeitos físicos para um espírito que era caixeiro viajante, quando encarnado, e bateu naquela casa muitos anos antes deles lá viverem, e era uma espécie de uma pousada, e ele bateu lá para pernoitar, só que os donos da pousada eram pessoas mesmo criminosas, então eles recebiam os caixeiros viajantes, matavam, ficavam com os seus produtos e emparedaram ele na parede da casa. Ele foi morto e foi enterrado na parede, vamos dizer assim. E ele então começa a se comunicar por batidas, até que faz então o código do alfabeto e ele consegue explicar e contar a sua história. Então, esse é o caso das irmãs Fox. Fox, F de farinha, O de ovo, X de xadrez. Então, aqui, se não conhecemos o caso, podemos ir lá no Google, o caso das irmãs Fox, e conhecer, porque é uma história realmente muitíssimo interessante. Então, não tendo nada, não levantaria a cupidez, ou seja, a ganância daqueles que poderiam abrir a porta para acolhê-los. Se os acolhessem, seria realmente por caridade. Por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos alojar, quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante, que não tem com que pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade, vós os reconhecereis.
E continua Kardec. Quanto àqueles que não quiserem nem recebê-los, nem escutá-los, disse Jesus aos seus apóstolos para os maldizerem. Nós sabemos que Jesus jamais diria para maldizermos, mas já não odiar já é assim algo muito bom. Então, deixar para lá, né? Maldizer. Seus apóstolos para os maldizerem, se imporem a eles. Vou repetir. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem, se imporem a eles, antes de usar de violência, assim, e de constrangimento. É uma pergunta. Eu ia passar por cima do ponto de interrogação, perdão. Vamos de novo. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem. Jesus disse isso a eles? Não. Disse aos seus apóstolos para se imporem a eles, usar de violência ou de constrangimento para os converter? Não. O que disse Jesus? Diz Kardec, não. Mas para irem, pura e simplesmente para outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. Então, e é interessante, não é? Porque essa má vontade para com os apóstolos é uma má vontade para a própria vida espiritual deles. Muitas vezes, quando estamos assim, não quero me envolver com essa coisa de espiritualidade, de mundo espiritual, como se o espiritual tivesse assim, anos-luz das nossas vidas. O mundo espiritual, eu costumo brincar que o além é logo ali. O além é logo ali. A gente pode estar aqui, Deus fala, está na hora, vamos embora, e a gente já está no além. Que além tão distante que é tão perto. E tão próximo, e horas estamos aqui e de repente já estamos de retorno à pátria espiritual. Portanto, quando nos interessamos, estamos com boa vontade para quem? Porque quem já está lá no caminho, já está no caminho. Então, estamos com boa vontade para o nosso caminhar espiritual, que muito nos interessa e que para muitas pessoas parece que não interessa, mas interessa, nós sabemos que sim, não é? E lamentamos porque há uma perda de tempo, mas lamentamos respeitando. Exatamente o que Jesus aqui frisa. Ok, não querem receber? Ok. Estão com má vontade. Com quem? Com os apóstolos? Não, eles já estão no caminho do bem. Estão com má vontade para o seu próprio caminhar espiritual. Livre-arbítrio. Deve ser respeitado? Totalmente respeitado. Mas não vamos mais nos ocupar com alguém que ainda não está pronto e não quer efetivamente isto. Com certeza haverão pessoas que necessitam de esclarecimentos, de consolo, de orientação, e nós vamos poder sempre estender um ombro e, se for o caso, se a pessoa buscar esclarecimento, perder um ente querido, você é espírita, onde está meu ente amado? O que acontece? Porque muitas vezes, quando perdemos um ente querido, parece que o além não é mais além. O além está aqui. É a falta que o outro faz, não é? E nós precisamos de respostas, porque a nossa dor pede respostas. Mesmo com respostas, é claro, nós sabemos que os espíritas também sofrem
quando os seus entes queridos partem, mas já é um sofrimento com entendimento, é um sofrimento com resignação. Ou, se não é, nós já sabemos a importância de transformar o mal-estar, e isso é um processo do próprio luto, não é? O mal-estar do impacto, do choque de vermos um ente amado partir da nossa presença física, que é bem assim, não é? Vai embora, não vemos mais, não aqui, não nessa encarnação, não naquele corpo. Então, aquele choque precisa ser trabalhado, e esse é um processo natural, até que venha a aceitação pela resignação. Resignação é a aceitação do sentimento. Nós obedecemos às leis de Deus, os espíritas sabem, lei de Deus, é isso que é. Ok. Progresso, tudo bem. Mas e aí? Fala com sentimento isso. A razão entende e aceita, mas o sentimento está embolado, está capotando. Precisamos de tempo para que esse entendimento passe para o sentimento. E aí se dá a resignação. Opa, eu achei que eu ia terminar hoje. Só falta um parágrafozinho. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violentes nenhuma consciência. Nós sabemos como espíritas. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema, ou seja, maldição, sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu se tomava pela violência. Hoje, precisa ser tomado pela brandura. Né? As religiões usavam de violência, obrigavam as pessoas a se converterem, se não, tinham sanções terríveis. Hoje não. Se quer sim, se não quer não, está tudo bem. E vamos seguindo nós, as nossas escolhas e o nosso caminho, respeitando a todos. Terminamos o capítulo 25. Amanhã começamos então. Não vou dizer qual é. Estamos juntos. Projeto 15 minutos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.